Eu sempre tive um carinho especial por flores, por observar a natureza, mesmo ela parecendo ser a mesma, na maioria das ocasiões. Árvores são árvores, no Brasil, nos Estados Unidos, na Suíça, na Argentina. Elas mudam de formato, de cor, de fase dependendo da época do ano, de idade, tão vivas, tão mortas, mas são árvores. As flores que eu filmo são muito parecidas, apesar de diferentes, mas são só flores. Observar e caminhar sobre a terra não muda de um país para o outro, de cidade em cidade. Terra é terra, marrom, vermelha, em tons mais claros, continua sendo terra. Na Patagônia, se você observar a natureza e parar numa trilha para fazer isso, praticamente nada muda. Não vejo animais, pássaros, grandes mudanças ou acontecimentos. Existe silêncio, contemplação, solitude, sensação de pertencimento, paz, calma, morte e vida, beleza e caos. E diante disso eu me pergunto, como é que em tantos anos fazendo o que parece ser a mesma coisa, eu ainda me interesso pela natureza e eu ainda busco inspiração nela? Existem inúmeras razões, mas talvez a mais profunda delas seja de que sobre a natureza eu tenho curiosidade. Tenho curiosidade em conhecer lugares incomuns e pouco explorados pela minha cultura. Tenho curiosidades em saber como a natureza funciona, de entrar em contato com a sua magia, que incansavelmente traz brilho aos meus olhos. Tenho curiosidade pelo fato de que tudo que acontece nela acontece absolutamente orquestrado. Curiosidade para ouvir os ensinamentos que a Terra, nossa mãe, vem nos ensinar, seus conselhos e lições. Observando a floresta, eu aprendo sobre o tempo, sobre simplicidade, sobre simplesmente ser. Vou gravar o vídeo de hoje próximo da varanda. Até queria gravar na varanda, mas por conta do barulho agora não vai dar. E aí eu quero compartilhar com você que eu acho muito interessante como eu me conecto muito mais com essas questões que eu acabei de falar pra vocês do que outras pessoas. A maioria das pessoas que eu conheço, até meu próprio marido, que vai nas viagens comigo, compartilha das mesmas experiências que eu. É claro que ele se toca, né, se sente de alguma forma impactado com o que está acontecendo, com o que a gente está vivendo, com a natureza, com as coisas que a gente está vendo, com as experiências, com os choques culturais. Ele tem outras razões para se aproximar e, enfim, para se conectar com esse tipo de viagem, esse tipo de história, de experiência, mas comigo é uma coisa muito visceral, comigo é uma coisa que me faz sentir como se eu estivesse na plenitude da vida. E para mim é muito claro como essa curiosidade, ela não é à toa, né? O que eu me sinto curiosa, o que eu me sinto chamada a fazer, não é à toa. Eu sempre fui assim. Quando eu era mais novinha e eu ficava na casa da minha tia, ou na casa dos meus pais, ou em qualquer lugar que eu tinha contato com a natureza, ou até na casa da minha avó, que era um apartamento, e de alguma forma eu olhava para o céu e eu sempre tive essa conexão muito forte com o céu, com as cores do céu, com o que vinha do céu. Então, se eu não tivesse contato com uma flor, com uma árvore, eu queria olhar para o céu. Eu ficava olhando e eu ficava olhando para a cor do céu e eu ficava olhando para a chuva que estava caindo, ou para o sol, a sensação do sol, a sensação da chuva, o granizo, sabe? Tipo, eu ficava alucinada assim. Quando chovia granizo, eu ficava olhando na rua e falava, gente, que loucura, tá chovendo tipo gelo, sabe? E eu ficava muito feliz em ter essa conexão. É engraçado que eu sempre tive essa conexão e essa curiosidade sobre a vida em si. Eu ficava olhando na rua as pessoas passarem. O que elas estavam fazendo, se elas estavam com pressa e tudo mais. Eu observava as pessoas na rua, eu observava
na escola onde eu estudava, os pássaros, as coisas, eu sempre observei a vida em sua quietude, no seu cotidiano, no seu ordinário. Uma coisa que eu faço muito aqui, eu moro num apartamento, aqui tem a varanda e na rua, eu tenho acesso a muita rua, assim, dá pra ver muitos lugares, assim, de onde eu tô. E eu observo as pessoas, então eu já fiz até poema de um cara que eu vi na rua, não sabia nem quem era, mas só de observar ele andando, ele olhando pro horizonte, eu falava, o que ele tá pensando, sabe? Eu tenho essa indagação de fazer arte ou fazer uma expressão artística, fazer com que as coisas que acontecem no cotidiano se tornem mais importantes, tenham relevância. E isso é muito interessante, porque eu sempre tive essa curiosidade sobre a vida em si mesma. E é muito interessante também que quando eu fiz a minha transição de carreira lá atrás, quando eu fui começar a trabalhar com desenvolvimento pessoal, eu tive muitas oportunidades de me desenvolver em campos que têm a ver com desenvolvimento pessoal, mas que não necessariamente têm a ver com a minha caminhada. Então, vários cursos de autoconhecimento, várias coisas relacionadas à minha área em si, mais técnicas e tudo mais, que eu acabei fazendo vários cursos. O fato de eu fazer é importante para eu poder entregar meu trabalho e tudo mais, mas eu comecei a observar nos últimos tempos o quanto importante para mim é também continuar observando a vida, continuar dedicando tempo a essa escola, porque eu vejo que quando eu construo isso, quando eu consigo observar o que eu sempre observei, fazer o que eu sempre fiz, mesmo sem, quando não era trabalho para mim, quando era criança, escrevia os meus poemas só de olhar e observar as coisas, eu falo, puxa, eu preciso dedicar esse meu tempo a isso, porque isso é a construção de um caminho autêntico. A gente pensa às vezes, eu tenho muito talento para ouvir as pessoas, ou para compartilhar as coisas, ou eu tenho talento de comunicação. A gente pensa às vezes em caminhos profissionais que são os mais conhecidos na nossa área, os mais óbvios, os que dizem que ou vai dar dinheiro, ou que vai dar certo, ou que é assim que você tem que fazer, porque se você se importa com esse tipo de conteúdo, ou com esse tipo de caminho profissional, é essa faculdade, ou universidade, ou pós-graduação, ou enfim, especialização que você tem que fazer, ou esse curso livre, tem que ser esse aqui. E aí eu tenho sentido ultimamente o quanto é importante que a gente entenda o que realmente ressoa com o nosso caminho de alma, o que chama a gente. Eu falo muito sobre autenticidade e sobre esse caminho autoral de trabalho, e muita gente às vezes deve pensar, mas nem tô nem aí muito aí para ser autêntica, né? Qual que é a importância disso, relevância disso, de ser autêntico e tudo mais? E eu percebo que, na verdade, é que a nossa autenticidade, quando a gente abraça ser quem a gente é e valoriza os aspectos da nossa essência realmente na nossa vida e conscientemente faz esse movimento, a gente está fazendo um movimento de plenitude, realização e felicidade. Porque quanto mais a gente consegue acessar a nossa autenticidade, mais a gente consegue construir um caminho que seja verdadeiramente fiel a quem a gente é. Isso traz altos níveis de felicidade, sim, altos níveis de gratificação. Então, é muito importante, sim, que a gente busque um caminho que seja mais autêntico, que seja autoral, que a gente se veja nele, para que a gente se conecte com o trabalho em si mesmo, né? E nesse sentido, a pergunta precisa ser muito assim, de onde tá vindo o meu transbordo? Para onde eu tô querendo transbordar? O que me nutre, o que me faz, assim, nossa, entender que eu tô tendo uma paixão imensa pelo processo, mesmo que ele seja super desafiador, porque o processo de construir uma carreira autêntica, ele é desafiador. Que ferramentas adicionais eu posso usar sim, que técnicas eu preciso desenvolver sim, mas de onde vem a minha empolgação? De onde vem a minha animação? É interessante que na etimologia da palavra animação existe muito um significado de dar alma, de encher de sopro vital. Inclusive, animare vem de anima, que quer dizer alma, espírito, princípio vital. Então, quando a gente está animado, a gente está cheio de alma, a gente está colocando alma naquilo que a gente está fazendo, a gente está se conectando com caminhos que realmente estão alinhados aos nossos chamados de alma. E do que a nossa alma precisa para aquele momento, do que a nossa alma precisa para se desenvolver, para se transformar,
para seguir o nosso próprio caminho, a nossa própria essência, é a força que vai direcionar a gente para ação. Eu atendo muitas pessoas que muitas vezes lidam com processos de procrastinação, assim, a pessoa parece que ela não sai do lugar, sabe? Ela tá tentando se encontrar ou fazer alguma coisa, ela não sai do lugar. E a partir do momento em que ela se conecta com a ânima, quando ela se conecta com a animação, quando ela se conecta com alguma coisa que puxa ela tende a se direcionar mais a entrar em ação. Ela tende a fazer mais coisas. E é isso que eu sinto, que quando a gente tá se animando com aquilo, a gente traz alegria pro processo. A gente faz o processo valer a pena e não só o que a gente está buscando no final da jornada. É um amor pela jornada, literalmente, não só pelo processo, porque quando a gente só pensa no que a gente quer conquistar a longo prazo, ou quais são os nossos objetivos, ou quais são os passos, muitas vezes a gente não está pensando nas ações em si mesmas, na conexão que a gente vai ter com cada etapazinha desse processo, e isso é muito importante. Então, trazer animação, trazer alma para todo esse processo também significa seguir uma trajetória profissional de muito mais significado, muito mais realização, muito mais propósito, muito mais... realmente traz o sentido na nossa vida.